Xadrez, completando o desenvolvimento. Nessa lição, vamos aprender estratégias comuns no desenvolvimento das peças após o estágio de abertura. Os dois lados já desenvolveram algumas peças e já fizeram um roque. E agora? Ambos devem procurar o modo de colocar o resto de suas peças em jogo. Às vezes isso não está muito claro, mas geralmente o melhor modo de fazer isso é desenvolver suas peças em direção ao centro do tabuleiro. Você pode também avançar baseado na estrutura de seus peões, mas esse é um assunto que vamos trabalhar em outro momento do curso. Vamos começar desenvolvendo a torre branca. As brancas levam a torre para o centro e liberam a casa F1 para o seu próprio cavalo. Embora a torre esteja bloqueada pelo peão em E4, ela pode ser muito útil nessa coluna no futuro. Quando não há colunas livres, posicione sempre suas torres em casas que possam ter um bom potencial futuro. Avançar a sua rainha para E2 ou C2, colocando a torre em D1 ou E1, também é um ótimo avanço. As pretas então resolvem desenvolver o seu último bispo que estava fora do jogo para a casa E6. Como o bispo branco ocupa a diagonal em B3, faz muito sentido confrontar as peças e oferecer a troca. As brancas não são obrigadas a capturar o bispo em E6, afinal isso não é um cheque. As brancas podem avançar o seu peão em C4 se quiserem evitar essa troca, mas preferem jogar outro lance, manobrar o seu cavalo até a casa F1. Agora o cavalo pode se movimentar para a casa G3, controlando algumas casas importantes no centro do tabuleiro, além de liberar o bispo na diagonal preta. Agora ele pode se mover para G3 e assim controlar casas importantes nessa ala, como a casa F5. Além disso, o bispo em C1 agora está livre para a coluna D2 ou E3. As brancas não se importam se as pretas capturarem seu bispo em B3, já que elas podem recapturar essa casa com a rainha branca, deixando-a muito bem posicionada. Mas as pretas decidem avançar ligeiramente sua rainha, conectando as torres e podendo assim trazer uma delas para D8, dando suporte ao centro das pretas. As brancas respondem com o bispo E3, confrontando o poderoso bispo em B6. As pretas preferem fazer um lance de desenvolvimento, ao invés de atacar o bispo, com torre em D8. Embora esse lance não pareça muito bom, no futuro os peões do centro serão trocados e as colunas serão abertas, e assim a posição das torres será de extrema importância. As brancas põem sua rainha um pouco à frente, liberando espaço para as torres. E agora que todas as peças pretas foram posicionadas, elas podem avançar e tentar tomar o controle central do tabuleiro. As torres irão ajudar muito nesse avanço, e agora que o centro ficará mais aberto, é importante que essas peças principais estejam bem colocadas, e então começam os ataques. Bispo captura em B6 e peão recaptura na mesma casa, sempre visando ir ao centro do tabuleiro. Agora as brancas podem fazer mais algumas trocas, mas elas não são obrigatórias. Ao invés disso, é possível igualar a pressão central, trazendo uma das torres ao centro do jogo, em D1. As brancas então trazem sua última peça e a colocam numa casa muito útil e ameaçadora em D1. Existem muitas peças com alto poder de ataque, as torres e as rainhas mirando o centro do tabuleiro, e agora é preciso pensar em uma estratégia para o desenvolvimento futuro desse jogo. Mais detalhes de como evoluir a partir daqui serão vistos em outras partes do curso. Agora o mais importante é sempre lembrar que o controle do centro é vital nesse jogo. Lembre-se disso em cada lance que for fazer, para o desenvolvimento.